Bom, acho que agora está. Então, esses termos bíblicos, eles demonstram, né? Então, apenas a Almeida Corrigida Fiel, ela traduz a palavra pestilência, que é de fato a palavra bíblica para pandemia. A classificação dos surtos, nós também já vimos isso, eu creio que vocês já estão decorando. Surto é algo que está muito localizado a uma região, a um bairro, e que pode superar um bairro e até mesmo chegar a uma grande cidade. Aí a gente chama de epidemia, quando os surtos eles ultrapassam o limite do bairro e atingem uma cidade. Tem a endemia, como nós já vimos, né? Nos referimos à doença de Chagas, que são enfermidades típicas de uma localidade, e a pandemia, quando ocorre uma infecção que acontece não só numa cidade, num estado, numa região, mas no mundo inteiro. E aí, como nós vimos, a Organização Mundial da Saúde, ela determinou a pandemia e como os países deveriam tomar cuidado em relação a isso. Então, a gripe espanhola, como nós já vimos, ela não surgiu na Espanha como sugere o nome. Provavelmente, ela recebeu esse nome devido ao fato dos jornais espanhóis terem registrado os primeiros casos na primeira onda da doença no início de 1918. Não sei se vocês sabem, mas a Espanha foi um país neutro na Primeira Guerra, ou seja, ela não participou. Então, ela não se sentia pressionada de esconder dos seus dos espanhóis, das pessoas, aquela doença, porque eles não tinham nenhuma pressão da guerra, né? Isso não iria fazer com que os soldados espanhóis não fossem para a batalha, porque eles não estavam na batalha. Então, enquanto os demais países europeus estavam escondendo os dados para não assustar a população mais ainda no contexto da guerra, a Espanha resolveu alertar sobre aquela gripezinha. Então, como eu disse, é um país neutro e os médicos espanhóis viram que a doença era realmente grave e que corria o risco de contaminar todo o continente europeu. Mas a imprensa, muito embora o Eduardo Bueno defenda um pouco a imprensa, né, de um lado, mas, como sempre, noticiou equivocadamente que a doença tinha começado lá. E não começou, né? Não começou na Espanha. Eu não sei se vocês perceberam que no início do vídeo ele mostra uma dançarina, porque ela também foi chamada de La Dançarina, ou seja, uma gripe pneumônica, peste pneumônica, ou simplesmente pneumônica, ou pneumonia. A gripe espanhola foi uma violenta pandemia, né? Luiz levantou a mão? Quer falar, Luiz? Não. É que apareceu aqui para mim que você levantou a mão. Não levantei, mas é porque eu cliquei errado. Ah, tá bom, querido. Então, foi uma violenta gripe que se tornou uma pandemia horrorosa e que atingiu o mundo num período de um ano, né? De 1918 a 1919. Nós vamos ver que durante esse ano tiveram 3 ondas dessa gripe, né? E provocou milhões de mortes, especialmente entre os setores mais jovens da população. Então, considerada a mais severa pandemia da história da humanidade. Ela foi causada pela virulência incomum
de uma estirpe, né? Era o termo na época que se usava, uma estirpe do vírus. Hoje se usa a palavra cepa ou mutações do vírus da influenza A, do subtipo H1N1, que já apareceu de novo aqui também no país, né? Mas já tem uma proteção, uma vacina contra ela. Até aqui tudo bem? Vou entender que sim. Então, o primeiro país da Europa a ser atingido, né? Aí há algumas divergências, né? Algumas posições. Você estudando isso, você percebe que entre os próprios historiadores há uma dúvida, né? Então, para alguns historiadores, essa pandemia começou a partir de um acampamento militar no Kansas, nos Estados Unidos. Então, como o Eduardo Bueno falou, né, os Estados Unidos, ele não entra logo de cara na guerra, ele vai no finalzinho. E entre esses militares que viajaram para a Europa, eles levaram esse vírus, principalmente para a base militar de Stable, francês, mas não se pronuncia o S, que significa estábulo, né? Então, foi no norte da França, provavelmente, com esse vírus transmitido pelos soldados americanos, que começou, provavelmente, esse surto. Há outros que dizem que foi através dos soldados indochineses que lutaram na França entre 1916 a 1918. Então, existe essa ideia. Mas a grande maioria dos historiadores, eles afirmam, eu não sei, eles não deram a base categórica para isso, mas a maioria deles concordam que surgiu no Kansas e que foi dos Estados Unidos que essa gripe foi levada para a França e da França para toda a Europa. Para toda a Europa. É claro, o primeiro país depois da França foi a Espanha, porque era um país que não estava em guerra e as pessoas fugiam para lá para se proteger. Então, o que aconteceu é que muitas pessoas que foram entrando, foram levando o vírus. Aí você tem uma ideia, essa é uma foto tirada em 1917, de um estábulo, né? Lembra que naquela época os cavalos eles eram usados como sendo o veículo, né, para a guerra. Então, na Primeira Guerra se usou o cavalo, né? E esses homens aí dessa foto, segundo o historiador, todos eles morreram, não sobrou ninguém. Você vê muitos jovens aí, né? A ideia é de que essa gripe atingiu os jovens de 20 a 40 anos e você não ficava muito tempo vivo quando pegava essa gripe. E a primeira onda, né, vamos tratar porque é um termo que a gente está usando agora, a primeira onda teve uma certa agilidade na Europa. Eles conseguiram controlar, encontraram uma forma de evitar a superlotação nas trincheiras, mas mesmo assim, os hospitais ficaram cheios. Muitos pacientes, quando chegavam, já chegavam no estado grave. E há uma estimativa que nessa primeira onda, 1/4 da população mundial tenha sido infectada com vírus. Há uma diferença entre ser infectado e morrer, tá bom? Então vocês têm que fazer essa diferença. Ser infectado não significa que morreu. Várias pessoas sobreviveram, senão a Europa toda tinha morrido. Mas só na primeira onda, e aí que eu quero complementar a informação do Eduardo Bueno, é que ele só falou da morte
dessa primeira onda, mas nós tivemos 3 ondas de gripe espanhola em um ano. Então, só na primeira onda morreram entre 20 a 50 milhões de pessoas. Essa diferença de dados, de informação, exatamente porque não se levou muito a sério o início dela. Agora, isso, ou seja, essa morte de 20 a 50 milhões de pessoas, vamos supor que foram 20 milhões, significou mais morte do que toda a Primeira Guerra Mundial, como nós vimos no vídeo, onde morreram 8 milhões de pessoas. Então, o poder desse vírus trouxe sobre a população um número de mortes maior do que a guerra. Mas tudo começou por causa da guerra. Guerra é uma guerra, guerra é uma droga, né, irmãos? Então, todo tipo de guerra ela traz um prejuízo. Então, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e outras guerrinhas por aí, né? É claro que daqui para frente a guerra ela pode ser bacteriológica, ela pode ser não vai ter talvez mais pessoas, vão ser guerras de drones, vão ser guerra de botão, né? Aperta um botão aqui, aperta um botão ali. Mas nessa época havia toda uma condição para que o vírus da influenza A, né, o H1N1, se transmitisse. Então, continuando sobre essa ideia de que o caso dessa primeira gripe tenha se identificado, e aqui esse historiador cita até o mês, né, o mês de março de 1918, no Texas, e que uma semana depois essa gripe chega em Nova York. E em abril chegou ao continente europeu. Por quê? Porque os Estados Unidos eram aliados dos franceses, e aí os franceses, os britânicos, os norte-americanos já estavam aí todos carregando esse vírus maldito, né? Então eles cuidaram, foram assim como que o caminho pelo qual a gripe pegou uma carona. Depois, em maio, foi a vez da Grécia, aí sim, Espanha, Portugal, e em junho foi a Dinamarca, e da Noruega, e depois, em agosto, foi para a Holanda, e aí para a Suécia. No último mês, encerra-se a primeira onda da gripe, que, embora tenha sido extremamente contagiosa, assim como o Covid é muito contagioso, principalmente essas cepas aí novas, né? Que tem aí um grupo de médicos dizendo que não tem cepa variante nenhuma, enquanto tem uns que dizem que tem várias variantes, várias cepas da Covid, mas o fato é que, apesar de ter sido extremamente contagiosa, ela foi considerada na época mais benigna do que as seguintes, porque causou relativamente poucas mortes. Eu acho que um número como 20 milhões a 50 milhões de mortos é muita gente. Então, quer dizer que morreu mais gente. A segunda onda, ela vem em agosto e atingiu o seu auge nos meses de setembro a novembro. O outono, no caso, no hemisfério norte, né? E foi muito mais virulenta do que a primeira. Nessa fase, envolveu, além da Europa e dos Estados Unidos, Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e do Sul. E em vários países do mundo provocou elevadíssimo número de mortos. E aí vem a terceira e última onda da gripe espanhola, que começou em fevereiro de 2019 e terminou em maio seguinte, né? Ou seja, começa em fevereiro e termina em maio. Então, essa gripe foi marcada por 3 tipos de variantes da gripe espanhola, e apenas um ano
a gripe espanhola teve 3 ondas. Na verdade, eu nem sei sobre a Covid em que onda nós estamos, mas acho que nós estamos na segunda onda, né? Não sei se o que aconteceu em Manaus pode ser considerado uma terceira onda ou foi uma negligência, conforme a gente tem lido aí nos jornais. Antes de entrar a gripe espanhola em Portugal, eu resolvi pegar Portugal porque é muito próximo a nós e tal. Mas alguma pergunta até aqui? Alguma contribuição? Tudo certinho. Tá, ok. Então vamos prosseguir. Os primeiros casos da pneumônica ou da gripe espanhola em Portugal, elas ocorreram no ano de 1918, em maio de 1918. E durante 2 anos dizimou dezenas de milhares de pessoas. Algumas zonas do país perderam até 10% da sua população. É uma coisa interessante, né? Portugal é o país que mais está sofrendo com a Covid-19. Não sei se vocês já leram sobre isso. Eu sei porque tem um missionário amigo meu que mora lá, porque quase 80% da população é idosa. Um país bem velho. Então, muitas pessoas estão morrendo. Eles estão em lockdown agora, né? Então, durante esse período, eles chamaram um doutor, o doutor Ricardo Jorge. Ele foi convocado para participar, para resolver o problema, como se fosse o nosso Carlos Chagas, né? E o doutor Ricardo Jorge, ele foi interessante. Eu botei aqui só para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês, mas ele foi muito conhecido porque ele foi o responsável pela proibição da Coca-Cola em Portugal. E por quê? Vocês já ouviram falar do poeta português Fernando Pessoa. Ele fez isso por causa do slogan criado pelo Fernando Pessoa sobre a Coca-Cola. Primeiro, estranha-se. Depois, entranha-se. E é verdade, né, queridos? Então, ele proibiu isso no ano de 1920, a Coca-Cola estava proibida. Mas foi graças a Deus, é claro, mas foi graças a ele que se conseguiu controlar a gripe espanhola, porque teve um surto mortífero em Portugal. E ele fundou um Instituto Nacional de Saúde, que não existia na Europa ainda. E que levou, claro, o nome dele. O combate a essa doença ele foi liderado por ele, né? Ele foi o diretor-geral de saúde. Diretor-geral de saúde é como se fosse o nosso ministro da saúde, né? E ele ordenou o fechamento das escolas, dos comércios, das igrejas. E no caso das igrejas aqui, foram as igrejas católicas, que eram muito frequentadas. Nessa época, tinha igrejas reformadas em Portugal e elas também tiveram que fechar. Então, teve a proibição das feiras, das romarias, dezenas de espaços públicos, obrigatoriamente ele fez com que funcionassem como enfermarias para a assistência aos doentes. Mas, apesar de todo o esforço que ele fez, o número de vítimas era muito grande. E uma coisa que eu li, que eu não botei aqui, é que ele diz o seguinte: não tem jeito, a gente tem que esperar. Porque a ideia dele é que o vírus ele tem um ciclo. Ele vai ter que completar esse ciclo, ele não vai matar para sempre. Vocês já ouviram, com certeza, essa história de... não sei se é essa expressão, mas efeito rebanho. Então, por mais que ele fizesse, ele via que não estava dando certo o negócio. Mas ele trabalhou, viu que esse número de vítimas era muito grande
e que, ao longo de várias semanas, situações de caos aconteceram. Para você ter uma ideia, começou a ter saque, aqui também está tendo. Eles começaram a saquear as lojas, os comércios, foi uma coisa horrível. E ele sugeriu 2 conselhos na época, já que não tinha vacina, e ele diz, olha, lavem frequentemente as mãos, e ele não usou o termo usem máscara, porque não tinha, mas ele disse, olha, cubram a boca e o nariz após espirrar. Então, essa era a doença, era a prevenção. E continua sendo hoje, né? A gente tem que lavar a mão, a gente tem que usar álcool gel, a gente tem que cobrir a boca, no caso com a máscara, apesar de a Covid não se transmitir através do espirro, mas nós temos que tomar todo esse cuidado. Aí, quando eu vejo um monte de gente na rua, sem máscara, e que bota a mão tem lugar e ainda depois não passa, não tem um álcool gel no bolso, não se protege, a gente entende que isso ainda vai continuar um tempo, vai se espalhar, mas que não vai continuar matando sempre, mas tem um ciclo viral. Isso, de alguma forma, algum dia vai acabar. Esse aí é o Dr. Ricardo Jorge. Ele está um pouquinho gordinho aí, porque eu tive que estender a foto. Mas ele é um pouquinho mais magro do que isso. Ele é considerado pelos portugueses como responsável pela erradicação da gripe espanhola em Portugal. Esse homem foi endeusado naquele período. Depois ele sai. Ele resolveu sair. E quando ele sai, em 1950, ele resolve liberar a Coca-Cola em Portugal. Ou seja, voltou atrás. Né? Não sei porquê, mas... Bom, vamos lá. Essa doença trouxe consequências gravíssimas. Né? Claro que, como nós já falamos, o desenvolvimento da doença foi devido à concentração de muitos soldados que trouxe condições favoráveis para que o vírus, as várias cepas e mutações dos vírus se propagassem e se multiplicassem. Facilitou a propagação por todo o mundo. O grande problema é a falta de credibilidade naquilo que pode vir a ser uma tragédia. Então, quando você trata uma situação de vírus, uma situação de contágio, uma situação de doença, de forma política, de forma religiosa, ela tem tudo para se espalhar. Então, nós temos que entender que há situações na vida em que nós vamos precisar ter uma mente científica, tratar a coisa independente das nossas inclinações políticas ou religiosas. Porque o que aconteceu é que 1/3 da população mundial foi infectada, faltou ali uma letrinha, por esse vírus, e foi a doença infecciosa que causou o maior número de vítimas e durou cerca de 1 ano e contribuiu para cerca de 50 a 100 milhões de mortos. Olha só, de novo, um outro dado de um outro historiador. Em todo o mundo, ou seja, o que representa cerca de 5% da população mundial, das quais entre 50 a 70 mil em Portugal morreram, ou seja, entre os anos entre 1918 e 1919. Mas o contágio ainda foi maior. O contágio da gripe espanhola, segundo alguns, chegou até 200 milhões de pessoas. Mas não foi um número total de mortos. O número total de mortes varia entre, segundo alguns, entre a 20
e 50 milhões, e para alguns entre 50 e 100 milhões. Não tem como ser preciso nesses dados, porque não havia um órgão que fizesse essas estatísticas, tudo em estimativa. Vocês desculpem aí algumas palavrinhas que estão separadas, é porque quando eu jogo aqui no Zoom, ele muda a formatação, né? Então, algumas letras, né, como território, marinheiro, separado, mas é por causa aqui que muda a formatação aqui para mim. Como a gente viu, né, eu quero enriquecer que eu diga, contribuir um pouquinho com o que o Eduardo Bueno falou. O Brasil inicialmente acompanhou a doença à distância, através dos jornais. Por quê? Porque a população brasileira não demonstrava preocupação com essa gripe porque estava muito longe. Ou seja, o território nacional, a distância do continente europeu, e não havia nenhuma ideia de que o Brasil fosse participar daquela Primeira Guerra. Mas a gente está sempre querendo ter uma participação para não perder qualquer tipo de benefício comercial, político. E aí, contrariando a todas as previsões otimistas, ou seja, de que essa gripe jamais chegaria aqui, a gripe penetrou no país a partir de setembro de 1918, quando a divisão naval enviada pelo Brasil a Dakar, né, para participar do patrulhamento do Atlântico Sul, como parte do esforço de guerra do país, junto com os aliados, Estados Unidos, França e tal. Nesse momento inicial, em que esses marinheiros foram contaminados, só para os irmãos terem uma ideia, morreram mais de uma centena de marinheiros brasileiros, o que correspondia ao número de brasileiros que morreram em decorrência da participação na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, no barco, que estava fazendo patrulhamento, teve o mesmo número de mortos daqueles que estavam em campo, para vocês verem a letalidade. Se o Brasil não tivesse mandado ninguém, esse vírus provavelmente não chegaria aqui. Mas, como nós vimos, aquele Maledeto Demerara, ele chega aqui no Brasil, era um navio inglês que trazia as correspondências dos ingleses. Ele chega aqui em setembro de 1918, vindo de Liverpool, e aí, já na segunda onda da pandemia, ou seja, o Brasil é atingido na segunda onda. A embarcação passou por Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em poucos dias, vários casos foram notificados na capital baiana, Salvador. A doença foi se alastrando pelo Rio de Janeiro. Lembra que, nessa época, o Rio de Janeiro era a capital federal, e só no Rio de Janeiro, 17 mil pessoas foram a óbito na cidade, e 35 mil em todo o Brasil. Entre eles estava o presidente brasileiro, o presidente eleito, Rodrigo Alves, e o substituto dele, o vice, Delfim Moreira. Nós, aqui em Teresópolis, temos uma rua com esse nome, né, Delfim Moreira, que é em homenagem ao vice-presidente. Então, a pandemia ela esteve presente no país entre setembro de 1918 até janeiro de 1919. E, nesse momento, faltava leite, escassez de caixões e até mesmo de coveiros para enterrar os corpos. E foi aconselhado que todos evitassem
aglomerações, que os trabalhadores pudessem ser liberados, houve fechamento de escola, e muitas delas foram utilizadas para hospital de campanha. Aqui você tem Rodrigues Alves, que morreu, à minha esquerda, e tem Delfim Moreira, que foi o vice, né? E o Delfim Moreira, ele assume a presidência, mas ele assume a presidência já doente. Ele estava com a gripe espanhola, mas não sabia, o sintoma não foi tão forte nele. Mas é interessante que, além dele estar com a gripe espanhola, ele contraiu uma doença chamada sífilis terciária. Então, olha só, o homem estava dirigindo o país com a gripe espanhola e com a sífilis terciária. Essa doença, ela danifica os órgãos do corpo todo, cérebro, nervos, olhos, coração, vaso sanguíneo, fígado, ossos, articulações, e causa paralisia, cegueira, demência, né? Vários outros problemas de saúde, e as pessoas acabam morrendo. Então, ele não recebeu, não tinha tratamento naquela época, né, para sífilis terciária e nem para a gripe espanhola. O que aconteceu é que, quando chega em 1º de julho de 1920, ele morre e toda a equipe da presidência morre. Morreu todo mundo do governo que estava perto dele, que trabalhava junto com ele. Morreu o secretário, morreu o ministro, todo mundo morreu. Foi uma coisa, assim, horrível. E quando a gente passa para dar uma olhadinha, assim, muito rápida, né, no que aconteceu nos estados, o Rio de Janeiro era o local que tinha maior população na época, né? Tinha quase 1 milhão de habitantes no Rio de Janeiro, naquele período. E o número de mortos era muito elevado. Só para os irmãos terem uma ideia, em 2 meses morreram 12.700 pessoas. Em 2 meses, cerca de 1/3 do total registrado em todo o país. A cidade estava parada, colégios, quartéis, fábricas, todos eles interromperam suas atividades. Havia falta de alimento, remédio, leite e até de caixões. Irmão, sabe o que o pessoal fazia? As pessoas morriam dentro de casa, e para que os demais não fossem contaminados, eles pegavam os corpos e jogavam na rua. Agora, tenta imaginar isso. Tenta imaginar isso. Então, em várias ruas no centro da cidade, né, você passava e tinha corpos das pessoas que estavam ali jogadas, definhando, apodrecendo, porque não tinha lugar para enterrar, não tinha gente para enterrar, não tinha caixão suficiente, as pessoas jogavam os mortos na rua. Na rua. Então, foi uma coisa horrível isso. Em São Paulo, tinha uma população menor, cerca de 470 mil habitantes, e sofreu. Entre outubro a dezembro, foram registrados 5.328 óbitos causados pela gripe espanhola. Muitas pessoas buscaram refúgios em áreas mais afastadas, foram para o interior, mas não adiantou nada. Só no mês de outubro, em São Paulo, morreram 1.250 pessoas. Em Recife, cuja população chegava a 218 mil habitantes, também teve esse número de mortes, né, de 1.250
mil pessoas. Porto Alegre, a cidade lá o estado lá do Bueno, né? 1.316 óbitos, para uma população de 140 mil. E Salvador apresentou o menor percentual de vítimas fatais entre as grandes cidades brasileiras, porque tinha uma população estimada de 320 mil, cerca de 130 mil contraíram a gripe e apenas, assim, né, em relação aos outros números, 386 pessoas morreram. Então, vê que a letalidade da gripe espanhola era uma coisa, assim, absurda. E eu separei aqui porque o estado de São Paulo, em relação ao seu número de habitantes, eles tomaram algumas atitudes que foram seguidas pelos outros estados, principalmente por Salvador. A orientação as aglomerações foram proibidas, a exemplo da cidade de São Paulo, né, que hoje também deveria proibir, mas não proibiu. Determinou-se também o fechamento das escolas, bares, restaurantes, repartições públicas. E aqui acontece uma coisa. Lembra lá do português, do doutor Ricardo, Jorge, até esqueci o nome já, Ricardo Jorge? Ele fechou as igrejas. Em São Paulo não aconteceu isso. Eles entenderam que era necessária a participação da igreja nesse período, tanto católica quanto protestante, ou seja, de qualquer religião. Mas isso aí eu vou tratar depois, quando eu for falar do papel do cristianismo, não de uma denominação em si, mas do cristianismo, o papel do cristianismo durante a gripe espanhola. Mas isso vai ser no próximo domingo, provavelmente. Então, aqui a gente vê, né, eles pegando as pessoas, né, as pessoas já mortas, os leitos. Essa aqui era uma escola, o Albano já tinha mostrado lá no vídeo dele. E aí, como ele falou, né, eu não peguei dele, tá? Ele bebeu da mesma fonte que eu bebi, né? As receitas de tratamentos infalíveis se espalharam por aí durante a gripe espanhola. Então, nos jornais, as páginas eram tomadas por cartas de leitores que indicavam pitadas de tabaco, balas de ervas, tônicos como remédios para a doença. Além disso, outra recomendação era queimar alfazema ou incenso para limpar o ar, tudo sem nenhuma comprovação científica. Mas essas coisas começaram a ser consumidas e começaram a ser consumidas por um valor altíssimo, porque à medida que ia acabando, né, menor a oferta, se tornava maior o valor, né? Em São Paulo, particularmente, espalhou os tratamentos, ou seja, uma mistura de cachaça, mel e limão, né? Para quem bebia, então, isso aí era uma mão na roda, né? Que prometia curar a infecção. A bebida soa familiar, ou seja, uma coisa esquisita, né? Então, segundo os especialistas, foi nesta época que surgiu a caipirinha, que é a paixão nacional, né? Que é o quê? Cachaça, mel e limão, ou cachaça e limão. Um tratamento que se tornou particularmente também popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil foi a ingestão de quinino, um remédio, então, usado no tratamento da malária. Mesmo sem comprovação científica de sua eficácia, a substância sumiu das prateleiras e, em certo ponto, passou a ser distribuída para a população. Agora, na questão do quinino, eu fiquei meio em dúvida, porque eu estava lendo um escrito do Carlos Chagas e ele fez uns testes com o quinino. Ele não disse que curava, mas que amenizava e que poderia dar uma chance
ao organismo de se recuperar. A pessoa, ao invés de morrer em um dia, se ela fosse morrer em 7 ou em 10 dias, o organismo poderia se recuperar da doença. Mas ele não cravou como sendo uma resposta para a doença. O que aconteceu é que teve que se respeitar um ciclo. Chegou uma hora que a doença parou. Houve uma espécie de imunização de rebanho. Mas nesse período, muita gente morreu. E qual foi a importância, né, de Carlos Chagas? Carlos Chagas, o caso, o pai, não o filho, ele foi um biólogo sanitarista que descobriu a doença de Chagas. Ele era uma figura importante durante a pandemia de gripe. Por quê? Porque antes da morte do presidente, da posse do Delfim Moreira, o Brasil era governado pelo então presidente eleito também, Venceslau Braz, que governou entre 1914 a 1918, antes da morte do presidente que viria depois dele. E foi ele que convidou o especialista, no caso Carlos Chagas, para liderar uma campanha de combate à doença e desenvolver pesquisas científicas. E o que o Carlos Chagas fez? Ele implementou 5 hospitais de emergenciais, e aí entrou os estádios de futebol, as escolas e tal, implantou 27 postos de atendimento, que seria alguma coisa como a UPA, posto de saúde, a população, em diferentes pontos do Rio de Janeiro. E quando tudo isso acaba, ele vai para Petrópolis, onde ele foi eleito prefeito de Petrópolis, né? Não foi lá um bom prefeito, mas ele tinha fama. E ele ajudou na área de saúde lá, mas não foi um bom prefeito. Pelo menos foi o que eu li. Então, ele teve grande importância no combate à gripe espanhola no Rio de Janeiro. Ele aí, ó, o bigodão estiloso, né? E era um homem muito inteligente. Muito inteligente. Ele determinou a quarentena, ou seja, também rolou quarentena durante a pandemia da gripe no Brasil, principalmente no pico de contágio. A mesma coisa que acontece hoje, que foi feito hoje, é uma coisa que aconteceu no passado, e algumas informações de atuações e de prevenção do que aconteceu no passado foi aplicado agora, né? Então, no pico de contágio, escolas, lojas, postos de trabalho foram fechados para poder conter a disseminação da doença. Os campeonatos esportivos foram cancelados e adiados, também as apresentações artísticas, né? Segundo o relato histórico de cidadãos da época, o medo de sair nas ruas e ser contaminado era tão grande que, como eu falei, os corpos dos mortos permaneciam por dias ou até semanas nas ruas. Ou seja, grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes em valas coletivas. E, como eu disse para vocês, aí, as religiões elas não sofreram nenhum tipo de proibição. Nos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, o Senado, proibiram as igrejas de abrir. Mas John MacArthur, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, ele foi ao Congresso, foi ao Senado, redigiu um documento com base nas escrituras e nos pais americanos, né? E ele ganhou.
E as igrejas, todas nos Estados Unidos, estão abrindo. E ele não estão com medo, estão indo para as ruas, estão indo atender as vítimas. E ele cita um argumento, inclusive, que eu vou citar mais tarde, no documento dele, que durante a gripe espanhola, entre 45% a 65% dos padres que resolveram atender, levar consolo à população, morreram contaminados com a gripe espanhola, porque entendiam que era mais importante levar consolo para aquelas pessoas. Olha só a consciência de caridade, né? E ele, John MacArthur, usa essa experiência desses padres na gripe espanhola e de muitos protestantes também, e isso convence o Senado, convence o governo a liberar a participação da Igreja dos Estados Unidos hoje na Covid-19, algo que foi permitido aqui no Brasil na época da gripe espanhola. Queridos, isso aqui não estou falando do governo atual, não, estou falando do governo da época. Mas eu vou deixar isso para o domingo que vem, tá bom? 11h26, 29, 11h28, eu vou abrir para resposta, ou para perguntas e respostas. Então, quem quiser, a hora é essa. Alguém quer perguntar? Quer contribuir com alguma coisa? Aqui Quer falar a gente... alguma coisa? Tudinho, pastor. Pode falar. Tudo certo. Tudo certinho. Muito boa a aula. Ninguém tem nenhuma pergunta? Bom, então quero dizer que é um privilégio tê-los aqui. A presença de vocês abençoa e me estimula, porque é muito difícil preparar essas aulas, é muito difícil descobrir material, pensar no que vai falar. Então, de alguma forma, vocês têm honrado o meu esforço de tentar contribuir com vocês a respeito do que está acontecendo hoje, do que aconteceu no passado, o que a igreja fez no passado. Nós já vimos o que Lutero fez e nós vamos ver o que a igreja, já no século XX, o que ela fez durante esse período, né? Então, nós vamos encerrar a nossa aula e nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor, e eu vou pedir para o Luiz fazer uma oração encerrando a nossa aula, e orar também pelo Leandro, que está aniversariando hoje, mais um aninho de vida, né? Que você possa estar orando aí. Em seguida eu vou estar encerrando a aula. Obrigado, pastor. Nada, querido. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje, pelo que nós já pudemos fazer, pelo que pudemos aprender, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada pega o Senhor Deus de surpresa. Nosso Deus é um Deus que tudo pode fazer e nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. O Senhor nos deu um bom domingo, que o restante do dia seja para glorificar e enaltecer o teu nome. Também te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede ao Leandro, dando a ele de cada dia, um pouco mais da tua presença, um pouco mais do teu amor, do teu carinho e amparo na vida deles. Que ele tenha o discernimento e a sabedoria vindos do alto, Deus, para resolver as questões que lhe forem apresentadas, sabendo que cada decisão, ó Deus, que ele toma conforme a tua palavra, glorifica o teu nome. Dá ao teu servo ainda mais anos de vida, saúde, alegria e felicidade, Senhor,
e prosperidade na sua vida, com sua esposa e com seus amigos e parentes. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém.